Bom dia, boa tarde, boa noite, negociadores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu tô com a minha querida amiga Ana. Hoje a gente vai trocar muitas informações. Ana é advogada e assim, ela tem luz na vida dela, ela sabe ensinar, ela é advogada também em casos de arbitragem, gente. Então ela vai trazer esse oceano azul de possibilidades. Vai falar um pouco de como ela conduziu a carreira. Ela tá com 25 anos, 25 Grace. anos, gente. É quase. A gente tem que fazer um parabéns. 25 anos, assim. Eu digo que os primeiros quarto de século. Não é isso? E com felicidade, querendo continuar, acreditando no propósito, que é muito difícil. As pessoas hoje estão cansadas, acreditam que é só mais um número de processo, é mais um número de cliente. E eu vejo em você, não. Eu vejo em você a questão da mudança, a questão de. Eu tenho uma função social a cumprir ainda. Eu tenho vontade de advogar. Eu nasci para isso. E aí, eu quero que você se apresente. Grace, primeiramente, é um prazer estar aqui com você, com os telespectadores, com os ouvintes e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória profissional com a Jovem Advocacia. Eu sou Ana Carolina Lessa, eu tenho 25 anos já de OAB, tá? Não me pergunte a minha idade, que é uma coisa que eu Não vou perguntar. deixo velada, mas brincadeiras à parte, ao longo dessa trajetória eu pude vivenciar várias etapas no exercício da advocacia, né? Uma Carolina muito litigante, muito aguerrida, e uma Carolina que agora, com a atuação mais voltada também para a arbitragem, que está buscando muito mais a questão técnica propriamente dita, de conciliar, de resolver aquele litígio, do que propriamente estar conflitando e brigando num tribunal. Até porque, na minha época, né, eu estudei pelo Código Civil de 1916, pelo Código de Processo Civil de 1973. Na minha época, a gente não tinha formação para tentar mediar, conciliar, trazer o conflito, o litígio para ser resolvido mediante o exercício da autonomia da vontade privada, né, das partes, para resolver no tribunal arbitral, por exemplo, para utilizar uma técnica de mediação, uma técnica de negociação. Então, a gente foi treinado para o conflito, para o judiciário, para a litigância. E ver a Carolina de outrora com a Carolina de agora, e essa evolução em tentar trazer essas técnicas de resolução de conflitos extrajudiciais para o meu cliente é muito importante. Hoje eu percebo que é mais leve. Muito, muito mais leve. Mas vamos lá, vamos Não que a advocacia não seja leve, eu gosto, né? Até porque eu amo o que faço. Mas quando tu fez direito, era a primeira opção? Como é que foi? A mosquinha picou assim, realmente disse, não, é advogar, é o que eu quero? Ou teve uma ideia de concurso? Como é que foi teu início aí? Eu venho de uma família eminentemente da área jurídica, tá? Eu digo que eu fiz direito 2 vezes. Eu cursei direito na barriga da minha mãe, porque minha mãe, quando cursou direito, ela estava grávida de mim. E fiz direito depois, como primeira opção. E sempre fui uma criança curiosa, inquieta com injustiças. Então, eu era muito inquieta quando havia, na minha fase de criança, quando havia alguma injustiça com algum amigo, alguma amiga, quem ia lá defender e tomar satisfações era Carol. Carol ia. Então, sempre fui uma criança assim, muito lutadora pela justiça, sabe? E muito inquieta com uma injustiça. Então, desde sempre eu não tinha outra opção a não ser fazer direito. Brincava também de fazer requerimentos, porque via em casa meus tios, minha mãe, enfim, meu pai não fez direito, mas trabalhava na justiça eleitoral, meus irmãos fazendo direito, então minhas brincadeiras eram formular requerimentos de pedido de férias, de pedido de lanche, coisa desse tipo. Então, desde sempre, direito estava no DNA e não podia ser diferente, e amo o que faço. Dá pra perceber. Então, assim, eu acho interessante quando tem essa vontade, que eu brinco sempre, o meu sonho é ser mãe, e eu sempre digo que eu espero que Miguel e Maria Luísa
como eu vivo estudando, eles já desde a barriga dizem assim, mamãe, eu quero fazer direito, porque eles vão viver dentro do escritório. Então eles já digam, mamãe, vou dar continuidade. Porque eu acho muito bonito quando tem alguém que dá essa continuidade. E até eu cito muito o filho de Emília como uma referência para mim, que é do Valzinho, porque ele aproveita as oportunidades para... Ele não aproveita só a questão de Emília, como nossa amiga, para aprender tudo com ela, mas ele aproveita para passar em todos os escritórios, para aprender, para ser um menino diferente. Isso. E aí eu acredito que aconteceu isso com você, de a mosquinha ter picado vamos dizer, desde a barriga, e mesmo assim você disse ser diferente, ir atrás, você me parece ser aquela pessoa que vou advogar, então mesmo com a família tendo muita gente, a responsabilidade, muita gente fala, mas tem uma pessoa na família é mais fácil. Eu digo, gente, nem sempre é mais fácil, às vezes é mais difícil, porque você se cobra muito mais. Isso. Um filho, ou uma filha, Maria Luísa ou Miguel, vai se cobrar muito mais do que eu quando eu me formei. Por quê? Porque os meus pais não são da área. Então, meus pais não são da área, eu estou sendo pioneira naquilo, mas quando você deixa um legado, aquele legado pesa. Sim, Graci, pesa, e assim, a cobrança dos outros e a sua autocobrança. Isso é muito importante, você trazer isso para o jovem advogado, né? Porque, assim, eu tive uma cobrança muito grande porque minha mãe enveredou pela carreira no Ministério Público do Estado de Pernambuco, meu irmão também, então era aquela coisa, você também vai fazer concurso, e eu sempre quis advogar. Eu tive, e aí recomendo, aconselho aos jovens, né, enquanto estava estudando, eu tive a possibilidade de passar por vários setores, por vários segmentos, para, de fato, ter a certeza do que eu gostaria de fazer quando me formasse. Então, no meu primeiro período de faculdade, eu tive o privilégio, não é, justo por ter uma família da área jurídica, de ficar vinculada a um estágio e acompanhar o dia a dia do direito de um advogado. Depois eu me submeti a um concurso de estagiário junto ao Poder Executivo. Então, eu fui estagiária de um órgão público, não é um órgão vinculado ao Executivo. Depois eu fiz o concurso para ser vinculada ao Poder Judiciário. Então, eu fui estagiária do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, atuava numa vara civil, depois pedi para passar por uma vara criminal, justo para ir fazendo essa questão da seleção de que área eu vou me encaminhar, né? E fui estagiária de um escritório de advocacia. Então, quando lá cheguei, eu disse, é aqui. Eu tive aquela sensação de pertencimento. Então, é aqui que eu quero, é isso que eu quero fazer. Então, desde então, estou vinculada a escritório de advocacia e não me vejo fazendo outra atividade a não ser, de fato, advogar. Então, eu estou assim, muito, muito satisfeita com a minha caminhada, a minha trajetória até então galgada. E aí eu te pergunto, em algum momento assim da advocacia, tu pensou, isso aqui eu devia não ter feito no início, alguma coisa eu deveria ter feito diferente para agora conseguir algo a mais? Eu acho que, assim, como eu fui formada para o litígio, eu acho que eu poderia ter tentado conciliar mais as partes do que, de fato, demandar do judiciário e interpor recursos inúmeros para tentar ver o direito do meu cliente vitorioso. Entendi. Eu acho que se a Carol de hoje pudesse falar para a Carol de ontem, seria nesse sentido. Carol, tenta mais conciliar as partes, tenta mais mediar as partes, tenta construir uma ponte de diálogo para chegar na solução daquele conflito, daquele litígio. Olha o que eu faço desde então, né, desde lá, de 97, que eu estou vinculada a escritório de advocacia, eu faço direito empresarial. Então, às vezes, e direito empresarial envolvendo crédito, recuperação de crédito, insolvência. Então, eu tenho sempre
na minha bancada de trabalho, conflito, né, de devedor-credor. Sim, sim. Atualmente eu coordeno uma área de contencioso civil estratégico e de arbitragem, e eu estou com credor e devedor o tempo todo na minha mesa de trabalho. Então, essa colocação de criar uma ponte, de tentar encontrar um consenso, é o que a Carol de hoje preconiza e fala para a Carol de ontem e fala para os jovens advogados que os métodos extrajudiciais de resolução de conflito, de fato, é um grande oceano azul, como você falou na abertura aqui desse podcast. Eu acho que foi porque eu comecei a faculdade, e aí logo que eu comecei a faculdade, eu fui fazer um curso da ESA. Sim. Para computar, eu sempre fui muito ansiosa e eu queria computar as atividades complementares. Eu me lembro que na época era um curso de Carlos Eduardo e Soraya. Queridíssimos. E aí eu fui para lá e eu fiz o curso, e eu quando voltei, eu já voltei perguntando livros a Soraya, e aí eu comecei. Então, assim, eu tenho menos tempo, né, eu tenho 5 anos, fazer 5 anos de advocacia, mas desde o início eu já comecei a estudar a mediação. Eu acho que era segundo período, primeiro período, era muito no início. Então, assim, isso fez com que todo o escritório começasse a se moldar diferente. É tanto que a gente virou um escritório consensual. Depois chegou um momento recentemente que eu disse, não, eu vou pedir aqui para analisarem os processos e eu ver a quantidade em porcentagem, realmente percentagem que eu tenho feito de acordo. E variava muito, variava de 94 a 96. Nossa. Então, assim, a gente pensa no acordo, na intenção de todos eles conversarem e de se entenderem, porque não tem como a gente continuar superlotando o judiciário. Eu acredito que aquele advogado do futuro, eu acredito que hoje é o que você fala, aquele advogado do futuro é aquele advogado que tem menos demanda no judiciário, que resolve muito fora. O judiciário está superlotado, a gente está com situações do judiciário demorando anos, e aí eu não falo só da questão de família, que eu passei um tempo, mas eu falo da questão trabalhista, que querendo ou não, é uma verba alimentar, tem a própria recuperação de crédito, que você sabe que muitas vezes, nessa recuperação de crédito, tem créditos trabalhistas, e esses créditos trabalhistas, às vezes a empresa não pode sanar tudo, mas ela pode sanar uma pequena parte para o trabalhador. Então, que fosse sanado essa pequena parte, já seria muito bom, porque eu costumo dizer assim, aquele que não tem nada, quando ele recebe alguma coisa, ele já está feliz. Isso, então é ótimo. Então, você conseguir negociar, o outro advogado está aberto a isso. Eu acho que essa Carol do passado precisou existir para essa Carol do futuro hoje falar com tanta propriedade, com tanto brilho no olho, o quanto é diferente, sabe? E eu espero que outros advogados comecem a entender isso, para a gente desafogar um pouco o judiciário, tá levando para o judiciário aquilo que tem que ser levado, e aquilo que não é, a gente consiga resolver fora do judiciário, para desafogar e a gente conseguir um judiciário um pouco mais celere, porque tá muito lento as coisas e isso dificulta bastante a nossa vida. Sim, e eu acho também, Grace, que essa sua colocação ela é extremamente pertinente e ela traz uma vinculação com um item que eu gosto muito de estudar e de escrever. O judiciário está abarrotado porque, via de regra, não se pratica uma litigância responsável. Sim. Né? E aí essa é uma temática que eu recomendo, de fato, para o jovem advogado, o estudo, a análise do que é litigância responsável, né? Das implicações. O Código de Processo Civil está aí, e eu sou apaixonada, suspeita porque eu sou processualista, meus estudos acadêmicos, e eu ensinava processo civil, enfim, ensino quando, vez ou outra, tenho a oportunidade de dar uma aula no após. Mas a questão do CPC é muito clara. As reprimendas para quem adota conduta de má-fé, conduta reprovável dentro do processo civil, elas estão lá. O nosso tribunal, os nossos tribunais, não estou falando especificamente de um tribunal, mas os nossos tribunais precisam aplicar essa reprimenda com mais intensidade para que, de fato, se exercite uma litigância responsável e consiga, de certa forma, também desafogar o próprio judiciário.
Mas os métodos consensuais de resolução de conflitos, eu digo que pode ser entendido, sim, como uma pedra de toque para a advocacia do futuro. E juntando os dois, seria assim, fundamental, porque o que a gente vê de demanda predatória, Nossa, ultimamente tem sido... A gente tem lá no escritório um caso que tem 27 recursos. Sabe aquele exemplo de doutrina que você utiliza para dar uma aula, ministrar uma aula de processo civil de recursos? Pronto, é essa temática. São 27 recursos, não de nossa parte, tá? Porque lá nós preconizamos muito pela litigância responsável, mas da parte adversa. Então, assim... Para que isso? Se chega aonde, não é? Vamos tentar sentar, dialogar, construir aqui a solução? Fica só abarrotando uma máquina que já está totalmente abarrotada. Congestionada. Que aí eu te pergunto, hoje... que eu quero que você fale um pouquinho ainda de arbitragem antes que acabe o nosso tempo. Eu preciso que você me fale o que você sente hoje, enquanto dona mesmo de escritório. Qual é o maior desafio? E eu digo maior desafio porque desde o início da advocacia, como você disse, você já foi para o seu escritório, você batalhou. Então, assim, qual para você tem sido o maior desafio da advocacia desde que você começou? Porque quando, para mim o início pior foi a precificação. Eu errei muito na precificação, eu já podia estar em outro nível, eu errava muito na precificação, até pedi desculpa. Eu me lembro uma época que eu cheguei na OAB e eu disse, quando me deram a tabela, né? E aí eu comecei a seguir, norte, que serve como norte, que eu comecei a seguir, que eu comecei a cobrar consulta e tudo mais. Eu fiz, meu Deus, me perdoe, a presidência, na época, que era a Ingrid, eu não sabia, e eu tô cobrando, tá errado isso aqui. Ela, não, tem que cobrar isso aqui, é um norte pra você e tudo mais. Eu não cobrava as consultas. E aí eu comecei a ver, eu tinha vindo de um escritório, que o escritório tinha essa ideia, e eu comecei a dizer, não, tá errado. Até porque eu tô promiscuizando ao meu trabalho, e tô fazendo com que o meu cliente não me valorize. E eu mudei. Então, para mim, o início da advocacia me trouxe essa dor. Hoje, outra dor de dona de escritório que eu sinto é a gestão de pessoas, que eu acho que para mim tem sido, acho que talvez pelos eventos e cursos e tudo que eu tenho pensado, a gestão de pessoas, o ruído na comunicação, e aí eu tenho tentado fazer alguns cursos mais voltados para a área empresarial, para tentar diminuir esses ruídos dentro do escritório, que você sabe que é comum. Sim. Mas para mim, a minha dor é essa. Se eu disser assim, a dor do judiciário parado... Existe, mas eu como faço muito acordo, eu não sinto tanto essa demora, que é o que muita gente fala. Eu sinto a dor da gestão, porque eu vejo tudo muito rápido. Então, hoje mesmo, eu tenho a vontade de abrir a mentoria para trazer gente da mentoria para trabalhar comigo. Porque aí vão ser mentorados meus, vão ser mentorados de pessoas que eu escolhi para comprar uma mentoria, vão estar preparados para trabalhar comigo, sabe? Então, assim, isso... Eu vejo uma falta de base na questão da educação brasileira. E eu acho que a vida corrida, o Instagram, eu acredito, para mim, a advocacia é isso, sabe? Mas e para você? O que você sente? Veja, no que pertine ao desafio, assim, a precificação, de fato, é um calcanhar de Aquiles, digamos assim, mas a tabela da OAB, ela direciona e dá um norte, né? E com o passar do tempo, você consegue chegar à precificação correta do teu serviço, a dar valor à prestação do teu serviço, tá? A questão de gestão de pessoas também é um desafio, mas a partir do momento que você passa a fazer uma gestão compartilhada, que você também coloca as pessoas dentro secciona essa gestão por comitês, traz essas pessoas, né, coloca o advogado como partícipe das deliberações do escritório, traz, de certa forma, uma fluidez melhor, tá? Mas eu acho que o grande desafio ainda é fidelizar o cliente. Eu acho que a fidelização do cliente é, de fato, um desafio enorme para o advogado. Mesmo que você tenha uma advocacia ética, que você tenha uma litigância responsável, que você cobre um preço
justo para o serviço que você está entregando, a qualidade do serviço que você está entregando, o cliente ele sai e faz leilão. Então, essa questão da fidelização do cliente é muito mais desafiadora para mim. Eu acho. Quando é empresarial, o empresário ele tem muito essa história do leilão. Sim, demais. Para ele, mais do que a confiança é a questão do preço, né? Então, encantar esse cliente para torná-lo, não é, um cliente fiel, fidelizado, é um grande desafio. É mais difícil, porque como eu fazia muito família, então a fidelização ainda é mais fácil. É mais fácil. Assim, como eu tenho um pai que ele se titula, ele brinca, eu sou comerciante, que nada de empresário, para com a história de empresário, ele é muito assim. Mas o empresário, ele sempre procura negociar, ele sempre quer negociar o honorário. Eu digo, não é um negócio, não tem, aqui tem a tabela, quer a tabela? Não tem isso aí, a tabela e ponto e baixo. Então, o empresário ele tem muito essa visão do negócio e às vezes ele acaba querendo fazer da gente uma venda. E fidelizar ele é mais difícil. Isso. E me conta um pouquinho como é que tu entrou na arbitragem e como é esse oceano azul para esses meninos. Eu fazia parte de um escritório e quando eu cheguei nesse escritório, tinha uma arbitragem em curso. E como eu não fui preparada na universidade, nos bancos da universidade, nas especializações que fiz e no mestrado, para a questão de resolução de conflito fora do judiciário, perante uma jurisdição arbitral, eu fiquei encantada. Então, eu comprei todos os livros, fui estudar, fui me preparar para, de fato, enfrentar aquela arbitragem. Já estava em curso e fui dar sequência ao trabalho que já tinha sido feito pelo meu antecessor. Saindo desse escritório, indo para o escritório atual que eu estou, a gente se deparou com o nicho de arbitragem vinculado a um determinado segmento da economia. E o número de arbitragem fez assim, boom! Cresceu. Nesse boom veio a arbitragem internacional. Então, assim, a gente... de Deus. Exatamente. Então, todo aquele conhecimento para um único caso se transformou num nicho de oportunidade, não é? Traz responsabilidade, porque na arbitragem, não que o judiciário não seja técnico, mas na arbitragem as partes exercem a sua autonomia de vontade. Então, ela, dentro dessa autonomia de vontade para a resolução do seu conflito na jurisdição arbitral, elas escolhem os seus árbitros, elas escolhem em razão da capacidade técnica, da experiência daquele profissional com a temática do seu conflito. Então, há uma tecnicidade muito grande, né? Além disso, cada Câmara Arbitral tem o seu regulamento. Sim. Então, tem que estudar cada regulamento, tem que ter um bom relacionamento com as secretarias das câmaras, que é quem faz o papel cartorial, digamos assim, do judiciário. É como se fosse uma secretaria da vara, né? Então, estudar todo o regulamento de cada uma das câmaras é extremamente importante. Quem vai iniciar na arbitragem, quem ainda está estudando, tem a possibilidade atualmente de participar de concursos de arbitragem, né? Nós fazemos parte da Camarb, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial. Há uma filial aqui em Recife e a Camarb promove nacionalmente um concurso de arbitragem com regionais por cada uma das regiões do Brasil e a nacional. Então, assim, essa é uma possibilidade que o estudante deveria se agarrar para quem tem interesse. Eu tenho uma amiga que, inclusive, saiu daqui, hoje mora em Portugal, por causa de uma dessas competições. Camila saiu, foi para Portugal, ela, inclusive, até participou do MasterChef, depois lá em Portugal, que apareceram outras oportunidades para ela, mas ela continua trabalhando em um escritório em Portugal, que trabalha também para Moçambique e para Angola, por causa dessa competição. De arbitragem. A competição abriu portas para ela de uma forma que ela não imaginava. Sim.
abre demais. Então, se puder deixar um aconselhamento para quem ainda está estudando, participar desses concursos de arbitragem é muito interessante. E como eu também trabalho com a área de recuperação de crédito, recuperação judicial, eu tenho muitos contratos que têm cláusula compromissória. E cláusula compromissória, escalonada ou não, ou só a cláusula compromissória para arbitragem, quando tem escalonada, melhor ainda. Por quê? Porque o processo de recuperação judicial não deixa de ser uma grande negociação coletiva entre credor e devedor. Exatamente. Então, não tem ambiente melhor para aplicar essas técnicas do que lá. O tempo, que assim, o tempo do juiz ele é muito mais curto. Sim. Para ele analisar tudo aquilo, para que a empresa chegue num acordo, a gente sabe que tem passivo e tem ativo. Como é que vai chegar? Sim. Você enquanto advogado, Sim. outro advogado, para resolver tudo. E uma arbitragem é muito, muito, muito melhor. Isso. E a gente sabe que tem questões que precisam ser resolvidas rápido. Não dá para esperar muito tempo. Quando é a recuperação de crédito, ainda você consegue resolver relativamente, vamos dizer assim, vamos dizer, mais demorada, dependendo da Câmara, em um mês. Mas teve casos que você já me relatou que tinha que ser para ontem. Então, não tem como. Por exemplo, você me relatou em um dos casos que, inclusive, tinha uma carga, não é isso? E precisava ser liberada. Sim. E, assim, a gente tem essa questão dessa carga poder chegar a perecer. E a gente não pode perecer essa carga. Sim. É um prejuízo muito grande e a gente precisa trabalhar nessa vertente. Está desafogando o judiciário, mas, ao mesmo tempo, está exercendo direito, a empresa exercendo o direito dela e dando a possibilidade dos credores receberem também o que lhe cabe com aquilo que a empresa tem. Porque, às vezes, eu acredito também que tem muita recuperação judicial que não é para fechar a empresa. Não. Tem como ter recuperações judiciais que a empresa possa se reerguer. Porque muita gente fala, entrou em recuperação judicial, vai falir, não vou receber nada. Não, gente, tem gente que entra em recuperação judicial e consegue reerguer a empresa. Sim. Realmente, tem empresas que passam por momentos ruins. Então, a gente sabe que o Brasil em si, por meu pai ser empresário, eu noto muito que a gente conversa muito e com outros amigos dele, a empresa ela precisa ter um caixa, ela tem que ter um fluxo, não é fácil, o dia a dia do empresário não é fácil, a gente vê muito o lado do trabalhador, para quem é trabalhista, mas assim, o âmbito empresarial é muito aguerrido. Você é mulher, para você estar ali, para você se mostrar como advogada, é muito difícil você ter voz, por mais que seja dentro da arbitragem ou dentro do tribunal. É difícil, principalmente porque eu fui muito clara com você. Eu só conheci um árbitro que era como você, desenvolto, que ele, na realidade, ele trabalhava, ele não era nem árbitro, ele trabalhava como advogado nos casos de arbitragem, que era João Lessa. Então, eu conheci você e fiquei assim encantada porque vocês dois trazem essa ideia da autoridade para resolver o caso. Então, assim, isso traz segurança para a empresa. Sim, e a arbitragem traz, de certa forma, também a pacificação social. Então, ela não deixa de ser a oportunidade do jovem advogado estar exercendo o direito e resolvendo conflitos. Eu gosto muito da arbitragem. Gostaria que fosse mais acessível, de fato, não é? Algumas tabelas, algumas câmaras divulgam as suas tabelas de preço, mas quando você pega a tabela também de custas do judiciário, você termina vendo que não é tão caro, não é? Porque você vai ter uma resolução no menor espaço de tempo e para a arbitragem, a mediação, para a questão da recuperação judicial, nem sempre todo o direito recuperacional é objeto de transação, tá? Mas o que pode ser transacionado e o que é previsto em contrato, em cláusula compromissória, é possível. E o resultado tem sido maravilhoso. Aninha, muito, muito obrigada. A gente passava uns 10 dias aqui conversando. Gente, Ana é um berço de saber. Ela tem que voltar para a gente conversar sobre processo civil para os meninos. Vamos sim. Porque a gente precisa falar muita coisa de processo civil, de como eles se comportarem em audiências, a vestimenta, a forma de falar com os juízes,
eles precisam ter noção de tudo isso, de ter aquela análise do próprio código, sabe? Do que pode, do que não pode. Tem muita gente ainda que faz as coisas, principalmente no início da advocacia, pelo tato. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Fico triste que o nosso tempo acabou, Jesus. Então, assim, gente, obrigada, um beijo enorme. Estar aqui com a Aninha foi incrível. Eu espero que esse podcast vocês possam aproveitar o máximo, porque isso aqui é ouro de mina. E aí é mais difícil. Se vocês não conseguirem aprender com a Aninha, não conseguirão aprender com mais ninguém. Muito obrigada, Graça. Muito obrigada, Aninha.